Geografia, vamos abrir o livro nas páginas 12 até 16. O campo e os impactos ambientais. Vocês sabiam que algumas atividades econômicas realizadas no campo podem causar problemas ambientais? É verdade, isso mesmo. Nós vamos conhecer hoje alguns desses problemas no espaço rural. Vamos começar falando sobre a poluição dos solos. Vocês já sabem que ao jogar lixos, não é verdade? Vocês estão poluindo os solos. Isso não é nada bom. Mas hoje vocês vão descobrir algo novo. Estão vendo aí na figura? Isso aí que vocês estão vendo é o uso de agrotóxicos e fertilizantes nas lavouras, que contamina o solo. Isso mesmo, contaminando o solo, contamina os alimentos também. Quando esses produtos eles são aplicados de maneira incorreta, exagerada, podem trazer para os próprios agricultores que tiveram acesso a isso, trazer dificuldade, problemas para a saúde deles, com esse contato com essas substâncias. Por isso que tem a necessidade de lavarmos muito bem os alimentos, porque senão podemos ingerir esses agrotóxicos e fazem mal à saúde. Os agrotóxicos são produtos químicos e eles são colocados para matar alguns tipos de insetos ou animais que venham para estragar a plantação, mas eles têm que ser utilizados com equilíbrio. Vamos falar agora sobre a poluição das águas. Qual o impacto causado por isso? Vocês sabiam também que as águas podem ser contaminadas pelos agrotóxicos que são lançados nos campos e isso podem ser levados até os rios, lagos e poluir. Mas vamos observar essa figura aí. Isso mesmo, estamos falando de um extrativismo mineral. Retirada de produtos do solo, como ouro, diamante, prata, isso. O que isso pode causar, hein? Para os campos, para a natureza? Bom, para retirar esses minérios, não é, do solo ou dos próprios rios mesmo, são utilizados produtos químicos. Isso mesmo, turminha. E isso pode acarretar a perda da vegetação, a morte de animais e a contaminação da água. Bom, outra causa, outro impacto ambiental é o desmatamento. Bom, esse é um tema que nos deixa muito triste, não é verdade? Porque no campo tem muitas áreas de florestas que são derrubadas, isso mesmo, para expandir cidades e indústrias. Então tiram lugares de pastagens, lavouras, e isso, muito triste, não é, turminha? Pois é, muitas pessoas desmatam para comercializar ilegalmente a madeira. O que significa isso? É a venda de produtos de madeiras que não são liberados por leis. Muitas árvores que não podem ser derrubadas são retiradas para o comércio ilegal da madeira. E outra coisa mais triste ainda é a devastação da vegetação. Sabe por quê? Porque vai começar a acabar a espécie de planta, de animais e vão entrar em extinção. Já pensaram nisso? E, além do mais, o solo sem vegetação, ele fica totalmente prejudicado, exposto. Como você tem visto na figura, aí aconteceu uma queimada. Isso, queimaram essa parte todinha da plantação. E elas são proibidas por lei em muitos lugares no Brasil e as pessoas continuam fazendo. Essa prática polui o ar, causa empobrecimento dos solos, devasta a floresta, morte de animais. Muito triste. Vamos assistir mais um vídeo, vamos lá, sobre esse assunto? Impacto ambiental rural são causados por práticas agropecuárias predatórias e extração de recursos vegetais e hídricos, além de uma gestão irresponsável dos resíduos urbanos. E a gente vai ver algumas consequências, como a perda da biodiversidade, poluição, contaminação do solo por produtos químicos,
como agrotóxicos e fertilizantes. O desmatamento, o que é? É o corte de matas originais para uso do espaço. Isso é um impacto ambiental. E qual é a consequência? Perda da biodiversidade, exposição do solo à erosão, porque o solo perde a defesa das plantas, perda de serviços ambientais, pode ocorrer a desertificação, que é virar um deserto, prejudicar o aquecimento global e ainda pode contribuir para a intensificação do efeito estufa, porque o desmatamento libera quantidade significativa de gases de efeito estufa. Outro impacto ambiental é a erosão. A erosão é perda de solo por causa do seu uso incorreto. Geralmente está associada a chuvas e ventos, associada a desmatamento, porque perde a proteção das plantas com as raízes. E assim vai comprometer os recursos hídricos, porque pode provocar o soterramento de rios e lagos. Todo esse barro que sai, esse solo, é carregado para o rio, e aí pode acontecer essa consequência. Outro impacto ambiental é a redução da biodiversidade. O que é? O desaparecimento de espécies locais ocasionados pelo desmatamento. Aqui o exemplo, a arara azul e o mico-leão dourado, espécies com risco de extinção, devido à caça e devastação do seu hábitat natural. Outro impacto ambiental é o esgotamento dos recursos hídricos. Boa parte de água disponível é consumida pela irrigação. E assim o que faz? Faz o rio secar, ou seja, esgotamento dos recursos hídricos. Diminui também a oferta de água no lençol freático. E tudo pela agricultura. Outro impacto ambiental é a poluição. Tanto poluição da água, do ar, do solo. A poluição pode ser comprometida pelas queimadas, fumaça de trator, uso de fertilizantes e defensivos agrícolas e decomposição de restos de comida ou da cultura vegetal. Aqui, por exemplo, despejo de detergente não biodegradável formando espinhos na água. Então, existe a poluição da água, do ar e também do solo. Outro impacto ambiental é a geração de resíduos. As fezes de animais do campo, que são geradas pelas espécies criadas em confinamento, são as principais poluidoras de ambientes rurais. O lixo, o resto de defensivos agrícolas, isso tudo degrada os recursos hídricos e todos os recursos naturais. Aqui, por exemplo, o corpo de água contaminado e poluído por causa do lixo. Então, esses são os impactos ambientais da área rural. Atenção, terceiro ano! Vamos ao momento especial da nossa aula de hoje. O momento que eu vou dar 2 dicas para vocês. Isso mesmo, vocês vão salvar o planeta. A nossa primeira dica é: economize, não desperdice água. A água é o nosso recurso natural fundamental, nós necessitamos dela. Já vimos na aula de hoje diversos impactos, não é isso? No dia a dia, ao meio ambiente, e nós precisamos fazer a nossa parte. Crie hábitos que façam com que você economize água, tá bom? Vamos lá? Vamos diminuir esses impactos ruins da nossa natureza. Olhem aí, troque a mangueira por balde e vassoura, tome banhos rápidos, isso mesmo, consertem vazamentos, fechem a torneira ao escovar os dentes. Tem dicas para todos, isso. Coloque a sua família para assistir esse vídeo para não deixar de ouvir dicas para utilizar a água com muita consciência. Agora, vamos para a próxima dica. Um outro alerta, isso mesmo. Temos que dar muita atenção a isso, ao desperdício de alimentos.
Vocês sabiam que o Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos em todo o mundo? Olhem que tristeza! E temos tantas pessoas que precisam. Vocês sabiam que no campo existem casos que são utilizados técnicas incorretas no plantio, na colheita, no transporte de alimentos e tornam o alimento inadequado para consumo e estraga. Aí na cidade, o desperdício pode acontecer nos mercados, nas quitandas, porque manuseiam erradamente os alimentos e estragam. E os consumidores têm que ter cuidado ao comprar esses produtos, porque eles têm que comprar aquilo que necessita. Isso mesmo, para aproveitar e não estragar. Porque não queremos ver essa cena aí, de tantos produtos serem lançados fora e estragados. Não é verdade, turminha? Vamos cuidar do nosso planeta, não é verdade? Porque o planeta é nosso.